Novamente, versículo 4. Versículo 4, nós temos aqui o imperativo. Esse imperativo também do verbo ouvir. Shema Israel. Esse versículo aqui é um dos versículos bem conhecidos, né? Shema Israel. Então ouça, Israel, escuta, preste atenção. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor, nosso Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso aí, judeu, todo dia de manhã ele recita isso, de tarde ele recita isso, para não esquecer, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse versículo, como ele é um versículo muito importante, né? A gente está trazendo ele aqui. Eu até o coloquei aqui, criei uma artezinha rápida aqui, para colocá-lo aqui na nossa tela, de um modo bem destacado, as 3 cláusulas aqui. A primeira cláusula é verbal, tem o verbo chamar, o verbo ouvir, Shema Israel, então ouça Israel. E a segunda e a terceira cláusula, né, que inclusive os judeus, quando não querem colocar o tetragrama, no texto, por exemplo, que nós utilizamos aqui, que é o texto do David Writer, tem até um vermelho que diz: olha, esse texto contém o nome de Deus, então todo respeito e reverência a utilizá-lo. Aí eles colocaram até o Yud com o Shivá, mas o Yud com o Kamat, para poder dizer que aqui é o nome de Deus. Não quer nem colocar o tetragrama, nem o tetragrama, a respeito, porque nós falamos a respeito do tetragrama, né? Que é Yud, Re, Vav, Re, né? Yahvé, eles não pronunciam de jeito nenhum, né? Então sempre pronunciam Adonai, como meu Senhor. Tá? Então, temos 3 cláusulas aqui que podem ser sintaticamente traduzidas de diversas formas. Depois de todo o estudo que a gente fez, nós traduzimos essa cláusula aqui, não verbal, como uma primeira, tem uma cláusula verbal, Shema Israel, ouça Israel. Né? Adonai Eloheinu, então o Senhor é nosso Deus, falta aqui a cópula, que é o verbo de ligação. O Senhor é nosso Deus. Aí vem a terceira cláusula, Adonai Echad, então o Senhor é um. As crianças lá em casa sempre aprenderam, quando eu voltei de Israel, eu ensinei para eles o canto de musiquinha que a gente aprendeu lá em Israel, né? Eles sempre já guardavam, sabe até hoje, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aí daqui a pouco eles cantavam lá, já estavam cantando, aprenderam até hoje. É só isso, Né? Então nós aprendemos lá em Israel e a musiquinha foi, nunca mais esqueci. É uma forma de guardar. Agora, Gênesis também é cantado. Gênesis também cantado, né? Então eles até já sabiam cantar, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim vayomer Elohim yehior vayehior. Isso é uma cantilena, né? Que é chamada cantilena. A segunda cláusula, Adonai Eloheinu, o Senhor é nosso Deus. E a terceira cláusula, Adonai Echad, o Senhor é um. Né? Esse Echad aqui, inclusive, que começa com a letra Aleph, na Bíblia hebraica, né, quando ela está toda em caracteres, até a numeração em caracteres hebraicos, a gente vai ver que o Aleph é a primeira letra, né? É o número 1, representa o 1. Né? E eu, na minha dissertação do mestrado, falei que tipo de um é esse Deus. Essa é a confusão e geralmente que gerou as controvérsias trinitarianas, eles dizendo que Deus é um, então só tem um Deus. Então esse Deus é um, aí ele pega o um natural e diz, então se vocês estão dizendo aí controvérsia com aqueles que eram trinitarianos, falando a respeito da triunidade de Deus. Então, se Deus é um, né? Ok. Então, se você diz que o Pai é um Deus, se você diz que o Filho é Deus, mais um, e diz que o Espírito Santo é Deus, mais um, são 2, são 3 deuses. Essa era a controvérsia trinitariana, por isso que eles não entendiam. Mas para entender do campo dos números naturais, que era o que existia naquela época, mais tarde, quando Georg Cantor criou, né, descobriu os números transfinitos, isso trouxe um novo horizonte para
para matemática, em que ele demonstrou matematicamente que ninguém sabia, quando falava infinito, ninguém sabia nem o que era, nem definir o que era infinito. Então ele deu uma definição de infinito, criou os números transfinitos. Se você soma um número transfinito, a unidade transfinita, por exemplo, dos primeiros, do Aleph 0, que é o correspondente ao número total dos números naturais, é o primeiro infinito, que é o menor infinito de todos. Você soma o Aleph 0, que é um infinito, mais o Aleph 0, com o outro infinito, mais o Aleph 0, o comportamento é diferente. Em vez de dar 3 Aleph 0, dá simplesmente Aleph 0. Da mesma forma, o infinito dos reais, é o Aleph 1. Aí você tem Aleph 1 mais Aleph 1 mais Aleph 1, não é 3 Aleph 1, e sim Aleph 1. Ou seja, no infinito a coisa se comporta de um modo totalmente diferente, isso matematicamente provado. Aí Cantor, inclusive, ele deixou a base da minha dissertação. Ele falou: gostaria que esses resultados fossem aplicados para refinar a filosofia e a teologia. E as controvérsias trinitarianas se resolvem exatamente assim. Quando se diz que Deus é uma só essência em 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas é plenamente divina, né, eles são o que o Cantor chamaria de infinito absoluto. Então Deus é o infinito, é o um, porém um infinito absoluto. Então quando ele diz, né, quando os trinitarianos diziam, embora não podiam provar, mas eles diziam por fé, que o Pai é infinito, é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, está falando de 3, né, infinitos. Daí o Aleph do Pai, o Aleph do Filho e o Aleph do Espírito Santo, somados não dá 3, e sim um só. Aí fiz essa analogia, jogando do campo dos números transfinitos para o infinito absoluto. Depois está lá na minha dissertação. Então, um problema resolvido. Quem não conhecia matemática no nível de Cantor, que isso foi descoberto muitos anos depois, começa a ver essas propriedades que são totalmente diferentes. Então, esse errad aqui, esse de Deus aqui, não é o Deus que é simplesmente natural, e é o infinito absoluto. Daí o infinito se comporta de um modo muito diferente os conjuntos infinitos se comportam de um modo muito diferente dos conjuntos dos números naturais. Então você pega conjuntos infinitos aí que tem, por exemplo, no conjunto dos números pares tem tantos números, mesma quantidade de números que o próprio conjunto dos números naturais, que contém esse conjunto. Então a parte está contida no todo e tem o mesmo número de componentes. Tá? Então, isso é importante. Os números triangulares, os números quadrados, os números retangulares e assim sucessivamente. Então, embora estejam contidos no natural, mas todos eles têm o mesmo número, que é o Aleph 0, né? Tem o mesmo número infinito, transfinito, que identifica a quantidade de elementos que esses conjuntos contêm. Daí você vai... Olha só a transposição dessa analogia, né? A transposição dessa analogia para a cristologia, por exemplo, a doutrina de Cristo. Cristo, quando se torna homem, ele continua sendo totalmente Deus. Por quê? Porque nós aprendemos lá na matemática, né, que a parte é igual ao todo. Então você pega um segmento de reta e pega a reta inteira, aquele segmento tem a mesma quantidade de pontos de toda a reta. Da mesma forma, quando Cristo assume essa forma limitada humana, contudo, por ele ser infinito, ele tem a mesma potência, né? Mesma essência do Pai. Então, mesmo o homem, ele continua sendo totalmente Deus. Eu usei essas analogias doidas aí da matemática, para poder identificar que essa unidade. Daí eu e o Pai somos um. Então é mas como é que eles não são 2, não? Não, são 1. Então é essa matemática aí que funciona exatamente por conta de Deus ser infinito absoluto. Então aí o Cantor deu essa dica lá e ninguém achou, né, todo mundo lendo o Cantor, ninguém pegou esse gancho. Aí eu joguei na minha dissertação de mestrado. Tá? Só uma palhinha aí para vocês. Então, Shema Israel, primeira cláusula: ouça Israel, Adonai Eloheinu, Senhor Yahvé é o nosso Deus. Adonai Echad, e Yahvé, o Javé é um. Tá? Então é um. Daí, por isso que a doutrina da Trindade, dentro dessa perspectiva da matriz infinito absoluta, não contradiz em nada essa unidade de Deus.
E Deus continua sendo essa única essência, porém 3 pessoas e cada uma delas possuindo totalmente a plenitude da divindade. Em Cristo habitando corporalmente, como diz o apóstolo Paulo, toda a plenitude da divindade. E o Hebreus dizendo que ele é a expressa imagem do seu ser, embora na forma reduzida, contudo, a parte no infinito funciona assim. A parte pode ser igual ao todo. Deu para entender? Uhum. Entendeu?